primeiro eu vou fazer uma apresentação aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Voltando com o Pio Literário aqui pelo canal da Editora da Galeria. E toda quinta-feira, exceto o dia de hoje, que nós temos uma convidada especial, a Vanessa Alves, autora de 3 livros, que vamos conversar bastante sobre esses livros aqui. Mas na próxima quinta-feira já temos um outro Pio Literário também, tá? Então sejam bem-vindos, é só qualquer dúvida, colocar, comentar, que acaba aparecendo aqui para a gente, tá bom? Vanessa, bem-vinda ao Pio Literário. Muito obrigada, Ana. É uma alegria estar participando desse bate-papo com você. Você que é tão renomada e tem a editora da Galeria com tanto carinho, com as obras, os seus livros. É um prazer, uma alegria muito grande estar com você. A minha alegria é maior por ter você aqui para brilhantar o nosso Pio, né? Eu fiz um levantamento, Vanessa, e fiz algumas, assim, uma relaçãozinha de perguntas, né? Então, antes de eu iniciar essas perguntas, eu gostaria que você se apresentasse, pessoal. Você é de Pinda, conta para gente. Sim, eu sou nascida em São Caetano do Sul. Aos 6 anos, vim com a minha família para morar em Pinda por conta de uma transferência de empresa do meu pai. E amei essa cidade, que é uma cidade muito tranquila, interior de São Paulo. E acho que a minha calma toda vem dessa cidade também, que eu já tenho como cidade do meu coração. Sou formada em pedagogia, tenho também psicopedagogia clínica e institucional, alfabetização e letramento. Hoje eu sou coordenadora de um colégio particular aqui da nossa cidade, de Pinda, que é o Colégio Interativo Coim, que tem as séries dos anos iniciais até o ensino médio. E estou com esse projeto de literatura infantil, infanto-juvenil, desde 2022, na minha terceira obra já. Em 2022 eu lancei O Despertar, 2023 Seja Luz e 2024 Paz no Mundo. Ai, que legal. Um livro por ano e eu levo esse trabalho como uma missão para incentivar, resgatar essa cultura de ler mais, de comprar um livro, de sentir um cheirinho de livro novo, que é muito bom. Isso é bacana. Eu, bom, participei com você da feira literária em Pinda e eu amei a cidade, Vanessa, amei. E o povo muito acolhedor. Nossa, fui muito bem acolhida e amei o evento e já estou aguardando para esse ano, né, para eu poder participar de novo. Se eu não for participar, como eu participei da outra vez, participando de uma banca, né, pelo menos de uma mesa, pelo menos eu estou lá assistindo meus colegas, né? Sim, foi Amei. uma honra também participar da mesa com você. Foi a minha primeira participação na Flipim como convidada também para dar uma entrevista. Foi legal, né? Eu tenho uma pergunta aqui para você. Deixa eu ver aqui. Como que surgiu essa sua paixão pela literatura infantil? O que motivou você a começar a escrever para as crianças, né? Foi só o fato de você ser professora, coordenadora, e isso deu start, ou você já vem trazendo isso de tempos atrás? Olha, eu sempre gostei de escrever desde criança, desenhar, criar, né, histórias, mas esse desejo veio depois da maternidade. Eu sou mãe de uma linda princesinha chamada Yasmin. Hoje ela tem 5 anos, quase 6. E como mãe, que era meu maior sonho era ser mãe, viver ali a maternidade, eu me vi contando histórias todas as noites para ela e veio assim esse grande interesse de criar histórias. Sabe quando você vai colocar a criança para dormir e não tem nenhum livro ali para você contar, já está muito tarde, e a criança fala: "Mãe, conta uma história". E ali você vai criando, e o quanto ela gostava, a história não podia acabar. E a gente cantava uma música para ela dormir.
E aí a Yasmin, minha princesa flor de jasmim. E o meu esposo adora desenhar. Então veio essa ideia, porque ele acabou ilustrando o livro de uma prima, que é psicóloga, que também é Criança de Emoções, que foi lançado na editora Isso. Galeria. E quando eu vi aquela obra tão linda do livro da Marcela Ondey, e eu tinha um artista em casa, eu falei, eu também quero escrever e ver essa inspiração da minha filha, essas lembranças do quanto ela gostava de histórias. Então, em criar uma personagem que lembrasse a Yasmin. Então, a gente criou a personagem Jasmine. E bem, a primeira história é bem a música da Jasmine, que a gente cantava ia, ia, Yasmin, minha princesa flor de jasmim. Então a gente criou a personagem Jasmine e a história se passa dentro de um jardim, porque o nome Yasmin é flor de jasmim. É. E Esse, eu amo esse, borboletas também, então a gente escreveu sobre a amizade de Jasmim e Dona Lagarta. mas especificamente aí o Despertar, que esse seu primeiro livro, Vanessa, Oi, acho que caiu? deu uma. Ah, aí, esse livro, Despertar, ele, apesar de você estar envolvido, você pegou como referência a sua filha, né? Mas ele também tem uma mensagem específica, né? Da transformação das crianças. Sim. Então, acho que eu acabei misturando um pouquinho a minha vivência como psicopedagoga, como professora, trabalhando com crianças com dificuldades de aprendizagem. Eu vi também que cada criança tem um tempo. Então, quando eu fui escrever a história, que eu sempre gosto de deixar uma mensagem no final das minhas histórias, eu fiz essa reflexão da Dona Lagarta como as crianças, como nós mesmos, até o despertar. Então, muitas vezes a criança acha que ela não vai conseguir ler, não vai conseguir escrever. Como é que na história a Dona Lagarta achava que ela nunca poderia voar? Que ela sempre ia ser uma lagarta. E aconteceu essa transformação, que ela virou a borboleta mais linda do jardim. Assim também acontece na vida das nossas crianças. É bonito isso daí. É uma das coisas assim que sempre me atraiu na sua literatura são as mensagens, né? As mensagens elas estão dentro do entendimento da história, né? Não é aquela coisa de você colocar explicitamente a mensagem, mas é o entendimento da história, né? Todos os três livros têm uma mensagem diferente. Sim. Isso que me atrai bastante na sua literatura. O segundo livro é o Seja Luz. Você tem Isso. isso. E qual que é a mensagem do Seja Luz? Seja Luz é uma história que realmente aconteceu na minha casa com a Yasmin, né? Que é a personagem Jasmine. Aqui eu trago até uma imagem que foi a inspiração para escrever essa história. Que todos os dias, quando ela via a luz do sol entrando no quarto, ela já levantava, acordava todo mundo muito cedinho e eu, meu esposo, dorme mais um pouquinho. Por favor, papai e mamãe tá cansado, tá muito cedo, não é hora ainda de acordar. Mas de nada adiantava, porque ela queria levantar e brincar e correr pela casa toda. E eu, um belo dia, olhando aquela cena tantas vezes, eu tirei uma foto ainda na cama, tirei uma foto. Falei, eu vou escrever uma história sobre isso. E também, Ana, um dia aqui na história conta que o sol não apareceu. Então a Jasmine ficou triste, porque ela não ia poder brincar, na cabecinha dela, ela não ia poder sair no quintal, correr, ir na piscina. E a mamãe e o papai teve que conversar com ela porque ela começou a chorar, achando que era o pior dia da vida dela. Nessa conversa, os pais sentam com a Jasmine e falam para ela que para o dia ser bonito, feliz, não dependia da luz do sol, que a luz estava dentro dela. Então, Oi.
Caiu. Vanessa? Vanessa, eu estou te vendo ainda. Vanessa? Pessoal, só um minutinho, que agora nós estamos com problemas técnicos. Vamos ver se a Vanessa volta. Só enquanto a Vanessa está tentando se ajeitar aí, a gente está falando muito sobre. Voltou? Eu ia comentar com o pessoal. Eu só ia comentar com o pessoal que esses livros que você está apresentando, os seus livros, tem no site da Editora da Galeria também, pessoal. E nós enviamos para o Brasil todo, tá? Então, quem tiver interesse, estiver assistindo, quiser adquirir os livros, é só entrar no site da editora, lá na categoria Infanto Juvenil, tem todos os livros da Vanessa. Sim, desculpa, Ana, não sei o que aconteceu aqui no Tranquilo. rede. Não. Mas voltando ao assunto, os pais conversaram com a menina Jasmine que para o dia ser feliz só dependia dela, porque essa luz estava com ela, dentro, né, do coração. Então, traz uma mensagem também para nós. Às vezes a gente acorda, não está num dia muito legal, o dia está nublado, eu vou me molhar. Então, assim, tudo depende de uma escolha pessoal, né? O que eu vou fazer com essa oportunidade de viver mais um dia? Então, essa coisa da felicidade está dentro da gente, né, Vanessa? Sim. E o livro Seja Luz, para que todas as pessoas brilhem, iluminem, sejam luz na vida de outras pessoas. E o que uma pergunta assim bem curiosa, né? O que a Yasmin pensa quando ela se vê personagem dos seus livros? Como é que ela consegue administrar isso? Qual que é a atitude dela? Ela ama. Agora eu não posso nem parar de escrever os livros, que é um por ano, porque ela já fala. Oi. Ela mesma já fala, mãe, qual é a minha próxima história? E a gente já tem o nome da próxima história. Então, o livro... É para esse ano, né, Vanessa? Se Deus quiser. Esse último livro eu fiz um outdoor, né? E aí a gente sempre passava e via o cartaz. Aí eu falei, acho que eu vou aposentar aqui nas minhas histórias, porque é trabalhoso, né? Você fazer um livro, até você lançar o livro, é todo um investimento. Ela virou para mim e falou assim: mamãe, não, você vai escrever muitos livros ainda. E do Despertar, vai ter muito cartaz do Despertar. É que então, tem muita aventura. Não tem escapatória. Não, acho que não, viu? Mas ela escreve, por exemplo, ela vê, acompanha você elaborando os livros, né, criando as histórias com ela, e ela mesma, ela já parou e falou, eu vou escrever a minha história? Olha, ela cria livros, ela fala, mãe, eu vou criar o meu livro. Então ela já começa a pegar folha, pede para dobrar. Então ela é bem incentivada nessa questão. Ela fala, mãe, eu vou ser ilustradora. Ela quer escrever a história, e ela está na fase da alfabetização. Então ela, mãe, como que escreve isso? Eu quero escrever essa frase. E eu vejo o quão importante é esse trabalho da literatura para a vida dela. E ela fica muito orgulhosa quando eu estou na escola contando a história e ela aponta o livro e fala, sou eu aqui, eu sou a personagem. Então, assim, eu vejo que é um incentivo para ela também. E ela gosta muito desse projeto. Ai, que bacana!
E o terceiro livro, Paz no Mundo, a gente está diante de um mundo até sem. Eu, particularmente, eu acredito que vai ter algum conflito ainda. Não sei até que ponto vai chegar aqui no Brasil, mas pelo menos lá na Europa o negócio está pegando, né? As pessoas não estão se entendendo, parece uma torre de Babel. Então, as pessoas não estão se entendendo mais, né? Aí vem Sim, você com mais um livro, Paz é. no Mundo, né? Uma coisa tão atual. Sim, esse livro aqui eu escrevi exatamente pensando nesse tema que apareceu tanto para a gente nos noticiários, né? A guerra de Hamas, Israel. E Sim. eu pensei em trabalhar essa cultura da paz. A gente vê o quanto é importante trabalhar esse tema nas escolas, nas famílias, porque os noticiários, aquelas cenas de guerra, crianças, né, machucadas, isso foi uma coisa que doeu muito, assim, assistir. Eu até evitava, porque era algo que me trazia tristeza. Então, Tristeza. no lugar dessa guerra, né, que tanto se fala, levar um pouco de paz. E interessante que esse tema, e aí eu escolhi Paz no Mundo, uma história que acontece no Parque da Cidade de Pindamonhangaba. E já Isso que eu deixa achei o máximo. a indicação para vocês conhecerem o Parque da Cidade aqui de Pindamonhangaba, que tem até café colonial. O parque está muito lindo. Brinquedos, pistas. E a história acontece lá, porque lá é um local onde tem muita criança. E a Jasmine, né, a minha Yasmin, ela ama também ir até o parque, caminhar. E tem muitas cenas no parque que nos lembram do significado de paz. Então a história, bem no comecinho já, quando a Jasmine chega no parque com a mamãe, até tem fotos aqui, olha, do parque, de alguns momentos, para que vocês conheçam, né, e queiram ir conhecer pessoalmente esse parque tão bonito. E logo na entrada ela vê uma placa e ela está nessa fase da alfabetização. Ela pergunta: mãe, o que está escrito ali? Quando ela vê as 3 letras no cartaz, e a mãe fala: paz. Então, curiosa nessa fase de 5 anos, de curiosidade, o que significa paz? Então, a mãe. Uhum. Oi, Vanessa, eu acho que a gente está sem áudio. Dá uma olhadinha. Continuamos sem áudio. Estamos sem seu áudio. Ah, você fechou o seu microfone. Aí, você Ai, ai. fechou. Olha, vamos ter que gravar mais uma entrevista, viu? Eu vou ter que gravar pelo tablet ou direto pelo computador, É, eu para estou não no ter computador. interferência. Acho que é isso, que eu estou pelo Eu tô, celular. eu estou no computador. Eu acho mais fácil trabalhar com o computador. O É, celular, a cópia assim, está aqui aberto para eu ver as perguntas. sim. Aí tá aqui, eu sempre estou bisbilhotando assim para dar uma olhada. Mas o ideal, o melhor mesmo é pelo computador. É que eu não pensei em falar isso para você. Verdade. Vamos tentar mais um pouquinho, né? Tá. Então a história acontece no parque da cidade e a mãe usa exemplos lá do parque para mostrar para ela o que é paz. Então ela fala para a filha fazer silêncio, escutar o som dos pássaros e fala: isso é ter paz. Porque onde tem guerra, você não consegue escutar os pássaros. É fumaça, você não sente o cheirinho da natureza. Então, onde elas vivem, tem paz. Então, a mãe mostra com exemplos para a filha o que é paz. Elas vão até o parque, caminhando, e a mãe, uma criança cai, outra já logo vai ajudar a levantar. Então, a mãe fala que paz é ser gentil. E vai mostrando várias situações, né, para ela.
essa alegria das crianças brincando, isso é ter paz. Bagunça de criança, né? Muito bom. Também vai mostrar aqui o respeito às diferenças. Então, a Jasmine vai ver uma criança branca e uma criança negra se abraçando. E aí, para ela ver a importância desse respeito, né, às diferenças. Também tem um fotógrafo lá no parque tirando fotos. E crianças dividindo lanchinho. Tem um mirante muito lindo também lá no parque. E a Jasmine sentou lá no mirante e a mãe fala para ela, né, dentro de tantos outros exemplos que eu não vai dar tempo de citar aqui, quando ela vê uma casinha, a mãe fala para ela que ter paz é ter um lar para voltar no final do dia. E até para a mamãe foi uma grande reflexão aquele passeio. Depois de preparar, né, a Jasmine para dormir, ela dá um beijinho e fala: paz é ter você. Olha, e aí eu já levo para a parte da maternidade. O quanto é importante, o quanto é a nossa paz, né, Ana? Você que é mãe também. Melhor coisa quando a gente está em casa, o filho está dormindo, está tudo bem, está tudo em paz. Quando a gente consegue ter um dia a dia tranquilo assim, aí realmente, nossa. E ser mãe também tem um lado assim da preocupação, né? E você, assim, o meu filho tem 18 anos, vai completar 19 anos. A preocupação, o pessoal fala que só muda a idade, né? A preocupação continua, né? Só muda o período, né? Sim. E Ana, só para complementar aqui, o livro também traz atividades. Então, todos os já 3 livros, né, Vanessa? os dois, o Não, segundo e não. o terceiro. O primeiro livro não O primeiro tem, livro não tem, mas o Seja a Luz e o Paz do Isso. Mundo já tem atividades. Deixa eu perguntar, essa parte de colocar essa sua preocupação de colocar atividades nos livros, ele vem numa preocupação como pedagoga, como professora, como autora, ou uma preocupação realmente de mercado, de você ter mercado para vender o livro, né? Porque quando a gente coloca atividades no livro, a gente está agregando valor a mais a esse livro, né? Ok? Sim, então, eu acho que é um pouquinho de tudo. Eu quis levar algo a mais, agregar ainda mais valor ao livro. Por quê? Às vezes a criança gosta de colorir, de fazer um caça-palavras, e aí a mãe não vai estar comprando só o livro, né, a história ali em si, mas um livro com atividades, que o filho vai ler a história e vai ter ali uma atividade para colorir, para refletir em família também, que no Paz do Mundo tem algumas atividades para fazer com a família. Pensando também como pedagoga na venda do livro para escolas, que hoje em dia muitas escolas adotam o sistema de projeto leitura, ciranda do livro, que pedem essas atividades, né, extracurriculares, assim, o quão é importante ter essas atividades também para o trabalho na escola, porque ajuda muito o professor dentro de um projeto. Você acha que nós não temos, nós como autoras aqui da região, nós não deveríamos ter um pouquinho mais de abertura nas escolas? Ou você acha que a gente está com a abertura perfeita, assim, que está tranquilo? Não, com certeza a gente precisa de mais abertura. Acredito que valorizar os escritores da região, falta muito isso. Às vezes dá valor para um escritor de muito longe. Você tem um escritor ali na sua cidade que você pode levar para o colégio, ele pode conhecer os alunos, que vai ter um significado muito maior
Mas você acha que isso acontece por quê? Qual que é o obstáculo? É claro que eu tenho as minhas teorias da conspiração em relação a isso, mas na sua visão, aí em Pinda é mais fácil trabalhar com as escolas aqui em São José, de antemão já te digo que é complicado. Aqui também é bem difícil, viu? Essa divulgação do livro. Eu faço bastante trabalho no shopping, que eu tenho bastante abertura, mas nas escolas, né? Para adotar o seu livro, trabalhar a sua história. Não precisa. Eu até falo assim, não precisa comprar um livro para cada aluno, mas só de você comprar um. O microfone está desligado, Vanessa. Aí. Mas só de você comprar uma unidade, trabalhar com suas crianças, já é incrível, né? Você falar um pouquinho, mostrar para eles que não é difícil, apesar de todo o processo que nós temos que percorrer para lançar um livro, mas que é possível eles também serem escritores, terem outra profissão e vincular aí as duas, né, caminhando juntos, assim como eu faço, e mostrar para as crianças que é possível você ser um escritor. Que não é algo possível. Só voltando ao último livro, Paz no Mundo, ele é bem assim, mostra bem Pinda, né? Ele é bem focado em Pinda, né? Você acha que as pessoas vão ter assim interesse em conhecer mais detalhes sobre Pinda através do seu livro? Olha, esse é um dos meus objetivos. Até quero levar o livro até a prefeitura. Ano passado foi um ano de eleições, então que atrapalhou um pouco. Mas eu gostaria muito que o livro fosse divulgado nas escolas, vendo que 90% aqui da região dos pindamonhangabenses visitam o parque. E olha, uma coisa muito interessante, Ana, que no dia do lançamento, as crianças que chegavam perto de mim, que eu perguntava se elas sabiam o significado de paz, elas não sabiam. Quando eu perguntava, você sabe o que é paz? E assim, perto da mãe, eu falei, tá vendo, mãe? Olha como é importante trabalhar esse tema com as crianças. Uma coisa que eu fico Pode falar. chateada, Ana, é nessa questão da valorização do nosso trabalho como escritora. Por isso que eu falo que é uma missão. Às vezes o pai não tem esse hábito da leitura. Tá caindo bastante, né? Esse hábito leitor para as pessoas. Até as pesquisas aí já mostraram isso. Uma queda. E é tão importante para a criança, mas o pai não compreende. Então a criança, mãe, eu quero um livro. Me dá um livro. Compra esse livro para mim. E o pai, infelizmente, mas você quer o livro ou você quer ir no parquinho? Ele não compreende que o parquinho vai ser R$ 50 e vai ser 20 minutos e acabou. E o livro não. O livro, se ele cuidar, ele vai ter para a vida toda. Ele pode passar de geração em geração. Fora as atividades, fora a mensagem, fora a criatividade, tantas coisas que vai desenvolver na criança. Eu acho que a gente, antes de educar a criança, tem que educar os pais, né? Porque eu particularmente, eu já vi situações assim de feira de livro, ou alguma feira que a gente está participando, a criança vem em cima do livro de um colega, de uma colega autora, e o pai ou a mãe vai e puxa a criança para longe. Né? Então, eu acho que para a gente, que é autor, isso dói, né? Isso dói muito. Você vê uma criança. Eu não vou negar para você que tem hora que a gente pensa: o que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Você fica assim numa situação que você não sabe aonde colocar a cabeça, né? Porque a gente. Mas tenta mostrar para o pai que é um investimento, quanta coisa ele vai se desenvolver
com um livro. O Houve, prazer de abrir o livro, de sentir o cheirinho do livro e tantas outras coisas. houve uma pesquisa, a divulgação de uma pesquisa sobre literatura que houve uma queda mesmo, né? De Sim, leitores, né? Leitores, quando eu digo, é aquele leitor mesmo que ama a literatura, vive de livro e tudo mais, né? Houve uma queda de. O consumo de livro eu acho muito engraçado. As pessoas falam, as pessoas não consomem livros, né? Mas quando a gente vê uma Bienal de São Paulo, aquela muvuca toda, todo mundo consumindo os livros, tem a feira lá em Paraty lotada, né? Então eu acredito que o livro ele é um produto, ele não é que nem um doce, né? Ele é um produto diferenciado, né? É um produto bem segmentado, mas nós temos um público. Só que o fato do pai ou a mãe não ler, isso não quer dizer, eu já conheci vários pais que falaram para mim nitidamente: olha, eu não leio, eu não gosto de ler, mas eu incentivo meu filho a ler. Eu sim. já, eu já deparei com pais assim, desse jeito, né? Alguns pais são assim, eles incentivam, né? Já teve pais que não conheciam as duas obras, né? E no lançamento do Paz no Mundo, eu quero os três. Então, assim, Uhum. você vê, e eu sempre parabenizo. Eu sempre falo, pai, parabéns pela atitude. Pode ter certeza que seu filho vai ser um profissional excelente, um aluno exemplar e um garoto com bons resultados no colégio, com uma fluência, porque é incentivo, né? A escola até que ela tenta incentivar, né, Vanessa? Existem várias ações aí, até mesmo na sua escola, várias ações até de adotar livros de escritores aqui da região, né? Sim, é algo que eu tenho batido bastante na tecla, né? No colégio que eu trabalho também, de valorizar esses escritores, essa literatura. Então, até esse ano, o colégio que eu trabalho, o Colégio Interativo Coen, adotou o Gala Azul, o Sim, Fogo. E logo mais tem mais projetos Ciranda. Então, aí a editora pode mandar alguns livros para a escolha dos professores, viu? nós estamos com vários livros novos, né? E eu tenho 3 livros assim que são interessantes no sentido da criança, né? Desse público infanto-juvenil. Um, ele até que o autor é no próximo Pio Literário, Flávio Oliva, que ele escreveu a história, só que ele utilizou a inteligência artificial para ilustrar o livro dele, né? Que é o ponto do nosso próximo Pio, né? Os outros 2 livros é da Ana Maria Renaud, que é uma versão em inglês e a outra em francês. É um livro, uma historinha muito bonitinha. Ela mesma ilustrou a história, mas é uma coisa, às vezes o menos é mais, né, Vanessa? Sim. Ela fez um lindo. E versão em francês e em inglês, que eu achei assim demais, né? Eu até estava pensando falar com os escritores para a gente criar, porque assim como a criança ela tem que ler em português, eu acho que quando a criança ela tem acesso à língua estrangeira, né, desde pequena, facilita bastante, né? Eu vejo por mim mesma. Eu tenho dificuldade em língua estrangeira, mas eu me esforço, estou estudando, estudo italiano, estudo o inglês. Mas se eu tivesse essa facilidade desde criança, eu acho que seria mais fácil, né? E o mundo, ele está chegando num ponto que você vai ter que saber falar inglês, não tem como, né? Sim. Hoje até a gente vê muito nos colégios o programa bilíngue que está sendo oferecido está bem alto por conta disso. Dessa valorização do inglês, essa cultura, né? Que hoje o inglês ele vale muito. Vale. E você vai trabalhar, às vezes uma pessoa que tem inglês fluente, ela se sobressai até de pessoas pós-graduadas, porque é muito Sim. importante essa comunicação também, é um grande diferencial. E esses livros que trabalham, né, outras línguas, como você falou, esse livro
Com certeza também é muito bacana para as escolas adotarem. Eu estava pensando, de repente, o seu também, transformar os 3 livros, colocar não digo no francês, mas colocar no inglês, né? Para Sim. ter entrada nessas escolas bilíngues, né? Eu acho que é um diferencial. Esse da Ana Maria Renaud, nossa, além de ser um livro muito bonitinho, uma história bem estruturada e bem. Uma história simples, mas uma história, como é que se diz, bem humana, né? Voltou, Vanessa? Ó, o microfone está desligado, hein? Ó, está desligado. O micro. Isso aí. Tirando uma coisa aqui. Aí eu tô tirando. Não, a próxima vez faz no computador, Vanessa. Você vê que eu não. O celular que já apagou e eu tô aqui. Firme e forte, né? E vamos falar do futuro agora. E o que você pensa para o futuro? Quais são as suas próximas ideias, assim, mais ou menos? Você tem algum foco, alguma ideia do próximo livro? O que você está planejando? Olha, eu tô com 2 ideias aqui. A primeira é o 4º livro infantil, que já tem nome. Vou até falar aqui já para vocês, né? Esse projeto pode ser que ocorra alguma alteração, mas é Amor de Vô. Eu gosto muito de contar histórias. E ano passado a gente teve uma perda muito grande assim na família, que foi a partida do vô da Yasmin. Um vô muito querido, muito amado. E aquele vô que faz tudo pela neta, e faz macarrão, e faz bagunça, e deixa colocar a mão na boca do cachorro, e brinca com água, anda descalço, machucou. Ele até brincava que ele tinha um álcool caseiro com ervas, né? Essas coisas das pessoas antigas. E aquilo é para tudo. E assim, ano passado, de forma muito repentina, ele partiu, né? E a Yasmin tem esse amor muito grande por esse vô. Então, em homenagem ao vô, nós queremos escrever uma história falando do amor de vô. Então, contando todas essas travessuras em uma história. Em uma história, vivendo essa aventura com o avô, desde a gestação, esse amor, né? Você Igual a gente vai, fala. você vai abordar o luto dessa história? Não assim abordar o luto na história. Esse final ainda não está fechado. Mas falar algo que o amor de vô, de vó, é eterno. É um sentimento, é uma memória afetiva que você vai levar. Então, Eu comentei isso porque recentemente eu estava numa outra plataforma, estava conversando com vários leitores, né? E tinha uma pessoa procurando um livro que abordasse luto. Era para uma criança. Aí eu indiquei o livro Anjos Pets, da Dila Bento. Né? Aí eu indiquei. Eu achei estranho, nunca me deparei com alguém pedindo livro que abordasse luto. Né? Eu acho que o luto também é um assunto que mexe muito com as pessoas. Né? sim. Não sei Tem se um eu livro sei. que eu li, eu esqueci a autora. A Colcha de Retalhos, Ah, tá. que trabalha também, né? Dá a entender, assim, dessa partida também da avó. Mas eu penso em eternizar esses momentos e no final, em outras palavras, né? Colocar desse amor eterno. É que os avós eles também têm uma presença muito grande na vida da gente, né? Esse meu novo livro, ele tem uma hora que comenta o nome do meu avô. Mas não é a primeira vez, não. Na Senhora do Parque também tem o nome do meu avô.
Então, eu sempre vou me buscando umas referências assim da família, né? Não que eu coloque, apesar do que você viu o vídeo lá do vizinho, né? Às vezes eu pego as pessoas assim por modelo, né? E coloco e insiro na história. Mas o meu avô, ele sempre foi muito presente, né, na vida da gente, né? A figura dele, né? Então, já tem duas publicações minhas que dá uma pincelada, assim, ou é o nome de um personagem, que é o nome do meu avô, o Raimundo, ou é alguma coisa relacionada ao meu avô, né? Como o gato virgulino, né? Marca, né? Oi? E marca muito, né, essa questão Sim, de avô. Eu tive pouca convivência com meu avô, com todos os meus avós, porque eles moravam em outro estado. Mas eu tive um avô que morou em São Paulo, que eu tive mais contato com ele. eles E eu não marcam esqueço bastante. os pequenos momentos que eu vivi com ele. E a minha filha viveu aí 5 anos da vida dela pertinho do avô. Então, você vê que esse amor é muito forte. E tem dias que, do nada, eu fui fazer um bolo com ela esses dias e ela começou a chorar. Aí eu, filha, o que aconteceu? Tô com saudade do meu avô. Então você vê, esse amor é muito lindo. É um amor assim. Me leva para ver o meu avô. São perguntas que você fica. Me leva. E ela fez uma pergunta que eu fiquei assim, pasma também. Mãe, eu quero que você me leve lá naquele lugar que eu vi meu avô pela última vez. Me leva Olha, que eu... aham. Então, assim, é complexo. Mas eu acredito que esse livro vai ser uma linda homenagem, vai ser uma coisa que vai eternizar também essa história, essa vivência. Eu selecionei algumas fotos do avô, alguns momentos que está sendo a inspiração dessas ilustrações. E já falo para vocês que o Mauro Júnior que vai ilustrar esse livro. Aham. O legal é que é o legado, né? O É, avô, ele acaba. E eu acho que isso daí também toca várias pessoas, né? De tentar relembrar o avô, a avó, né? O convívio, sim, né? Com esses vai ser parentes. a homenagem do Ah, eu acho bacana isso. Nora. Isso que é a essência da literatura, né, Vanessa? A gente poder, de repente, estar homenageando uma outra pessoa, né? Podendo estar tentando manter eterno, né? Porque um dia a gente se vai, né? A gente vai embora também, mas nossos livros vão ficar aqui, nossas É, histórias vão ficar, né? sim. Você já parou para pensar nisso? Já. A gente tá deixando a nossa contribuição aqui para as próximas gerações. Exatamente. Deixando a contribuição aqui. Eu tenho É, uma pergunta aqui que eu anotei aqui. Se você pudesse escolher um personagem dos seus livros para ganhar vida, qual seria e por quê? deixa eu pensar aqui. Das 3 histórias. É, das três histórias. Olha, falando de imaginação, criatividade, né? Eu pensando aqui no Seja Luz, eu até acredito um personagem para criar vida aqui da história. Um personagem. Olha, a personagem principal é a Jasmine, É, né? que já Mas existe. já existe. Agora, a gente pode criar também um personagem aqui, por exemplo, no Seja Luz. Trazer vida a essa janelinha, transformar essa janelinha. Como tem a xícara que fala, né? Uhum. Da Dory, tem aí a personagem. E a que está conversando com a menina Jasmine também.
Aqui, os animais, né, do parque da cidade, né, assim, que eles pudessem conversar com a menina, eu acho que também seria bem legal. Ali, aqueles elementos da história, né? Conversando com a. Apesar do que, você já As... tem alguns elementos que são verdadeiros, né? Sim. A Jasmine, o próprio parque, né? Até mesmo a janela onde tudo aconteceu, né? A ambientação do Seja Luz, né? Já tem algumas coisas que poderiam ser. E para finalizar aqui, qual o conselho que você daria para alguém que está querendo começar a escrever suas histórias infantis, a se dedicar à literatura infantil? O que Olha, você aconselha? o conselho que eu dou é procurar a editora da galeria. Essa foi ótima. Eu sempre indico o seu contato para Sim, as é pessoas verdade. que eles me perguntam quem ilustrou, qual é a editora. Também indiquei para a Tribuna do Norte, aqui, o Sim, Jornal da Cidade. sim, Eles eles estão. entraram em contato comigo. E assim, não desista, escreva, peça para alguém ler as suas histórias, crie desenhos, ilustrações, assim como você, o Gala Azul que você ilustrou. Sim, Às vezes você não vai pagar para uma ilustradora, mas você tem esse talento. Então comece por você, é possível e acho assim muito válido. Um livro é como se fosse um filho. é É algo que verdade. você vai deixar para sempre aí na vida das pessoas. E vai ficar de geração para geração. Como eu falei, o livro, você cuidando, você vai passar ele para o seu neto, bisneto. É um legado, né, Vanessa? É Sim. um legado Eu que a já gente imaginei vê, né? a Yasmin contando a história para a filha dela. Filha, olha, a Sim. mamãe é a personagem desse livro. Foi a vovó Vanessa que escreveu. Ah, uma pergunta: você vai acompanhar o crescimento da Yasmin? Porque hoje ela é criança, né? Vanessa, está ouvindo? Vanessa? Sim, Ana. Eu Tá. pre... Sim, você perguntou se eu vou acompanhar o Isso, vai crescimento da Yasmin. escrevendo. Ela vai chegar na adolescência, você está escrevendo. Com certeza, espero chegar aí nessa fase, viu? E vou sim dar sequência, porque no livro já mostra essa passagem do tempo, né? Na vida da Sim, personagem, que ela vai crescendo. já houve uma mudança. Sim. Então a ideia é continuar. Ah, E legal, então. estou me preparando para escrever um livro falando da minha história, do meu despertar, contando alguns desafios para a faculdade, na área da educação, com as pessoas que me cercam, do dia a dia. Eu me inspiro muito em você, Ana. Eu acompanho Poxa, seus status. obrigada. Tem coisas que eu me identifico demais. Quando você falou que o seu vizinho virou um personagem, eu ri. Porque às vezes eu estou conversando, ou tenho uma aluna. Eu tive um aluno chamado João Carioca. Era Que ótimo. ruivo, ruivo. Eu fiz um boneco para colocar no meu espaço e coloquei o nome do boneco de João Carioca. Então, aí eu fico pensando, é muito assim, é coisa de escritora, né? Você É, conhece uma pessoa, daqui a pouco, nossa, isso daria uma história. mas você Você sabe, vai. Vanessa, que essa história do vizinho, eu vou ter que gravar outro vídeo aí, que já me perguntaram se eu estava apaixonado pelo vizinho. Eu falei, não, eu apenas me deparava com o vizinho. É que a figura dele era engraçada, né? Por isso que entrou no livro, né? Mas aí as pessoas confundem muito, né, Vanessa? Eu sofro com isso, viu?
As pessoas me confundirem com as personagens, né? E geralmente eu escrevo, as minhas personagens são todas mulheres assim, cinquentonas, né? Que nem eu, né? Só que. Nem parece verdade. Nossa, mas essa do vizinho. Eu acho que o escritor ele tem essa coisa, né, da observação, né? Você observar outras pessoas, né? As situações, né? Que vira de repente um start para uma história, né? Sim. A ambientação, você escrevendo sobre o Parque da Cidade de Pinda, eu já escrevi sobre o Parque Vicentino Aranha, aqui em São José, sobre o Rio de Janeiro, no Galo Azul. Então, essas coisas são as grandes inspirações que nós temos, né? E você escrever uma história sobre sua vida é muito bacana. É Sim. muito legal isso daí. Nos inspiram muito, né? E Você, você continua, porque a gente adora o seu status e toda essa contribuição que você dá para a nossa imaginação, porque a gente fica, nossa, como assim? A gente já começa a imaginar e relacionar, né? Pensamento de escritora. uma coisa que eu acho assim interessante é a gente falar bastante sobre as nossas histórias, né? Às vezes as pessoas elas acabam chegando na gente para comprar o nosso livro depois que elas conhecem o que a gente está falando, né? Essas curiosidades, né? Teve uma pessoa que me abordou e perguntou por que tinha um gato na capa do livro, né? Aí eu fiz o vídeo explicando por que tinha um gato, né, desse novo livro. Por que a senhora do parque, umas coisas assim. Mas eu acho que é o fato da gente falar bastante, né? A gente fala bastante da nossa vida, da nossa literatura, mostra quem nós somos. Aí sim as pessoas falam: não, eu gostei da Ana, gostei da Vanessa, vou comprar o livro delas, né? Vou adquirir esses livros, né? O que você falou hoje aqui é importante em relação aos 3 livros, as mensagens que esses 3 livros passam, né? Isso eu achei extremamente fundamental, porque a literatura ela não pode ser só uma história sem pé sem cabeça, né? Eu acho que ela tem uma missão muito maior, né? Que utiliza a gente como condutor dessa missão, né? Mas Sim. o que você falou da mensagem dos 3 livros hoje, eu achei extremamente fundamental isso daí. Sim. Nossa, eu agradeço esse seu olhar, né? É um olhar assim muito atencioso às histórias e as pessoas precisam, né? Ter esse olhar, essa visão também das histórias, do quanto é importante trabalhar esse tema, esses temas, essa sensibilidade. Eu acho Então, que é você pensar na pessoa. Quando eu analiso um original, eu penso na pessoa que está lendo, né? Isso aí vai ser bom para essa pessoa, né? Isso aí vai trazer uma mensagem bacana, que é o que acontece com os seus 3 livros. Eles não são simplesmente 3 livros, eles são livros que têm mensagens específicas e mensagens assim boas, positivas, não são mensagens negativas, né? Então por isso que é isso que me mais atrai assim na sua literatura, Vanessa. É justamente isso, essa preocupação de não simplesmente escrever uma história, mas ter uma mensagem, né? Eu acho que a maioria dos livros infantis da editora, na hora que eu faço a seleção, eu me baseio nisso. Qual é a mensagem que esse livro está passando? Né? Vai ajudar as pessoas? Que nem o Valdir, na próxima quinta-feira é o Valdir falando de Além da Separação. Ninguém gosta de falar de separação, Vanessa. Ninguém gosta. Ninguém quer separar. É um tema assim bem, mas na hora que eu li o livro dele, eu pensei, poxa vida, isso me ajudou, vai ajudar outras pessoas também, né? Então sim. eu vou pegando né, nesse ponto, né? Em que a literatura pode ajudar as pessoas, né? Para quem está lendo, e não simplesmente ler por ler, né? Sim, ajudar e transformar, né? E Refletir um pouco transformar. mais sobre a vida, porque a Eu gente acho, acaba sendo eu acho que é por aí. repensando.
Exatamente. Bom, Vanessa, vou finalizar então nosso Pio Literário. Eu agradeço demais você ter participado. Eu acho que foi super positivo, e, principalmente essa coisa de você passar as mensagens dos livros, isso que eu acho fundamental. Para você que está assistindo esse Pio, ficou interessado no livro da Vanessa, é só entrar em contato com a editora da Galeria pelo WhatsApp ou pelo site, você pode adquirir. É só conversar comigo no WhatsApp, sou eu que falo com o pessoal no WhatsApp. Então, são livros realmente que vale a pena para completar a biblioteca da criançada em casa, né? Vanessa, agora é com você, para você finalizar. Quero agradecer você, Ana, muito obrigada. Obrigada por estar comigo desde o primeiro projeto. Eu prezo muito continuar sempre na mesma editora, porque eu sei do seu trabalho, eu valorizo muito todo o esforço que você faz para levar, divulgar os seus escritores. Isso é muito bacana e eu tenho muito orgulho de ter as minhas obras aí com o selo da editora da Galeria. Agradeço por esse convite tão especial aqui no Pio Literário e parabenizo você por toda a sua carreira, suas histórias e por transformar muitas vidas aí com as suas histórias e com os incentivos que você nos dá para nós escritores, para quem te acompanha, e continue sempre assim com esse jeito tão especial de ser, porque nós estamos aqui acompanhando você e amamos todos os seus conteúdos, viu? Sucesso sempre e muito obrigada pelo convite. Sucesso para você também, Vanessa. Sucesso para quem vai assistir esse vídeo aí. Preste atenção nos livros da Vanessa, que vale a pena. E até o próximo Pio Literário. Vanessa, um grande beijo. Beijo para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.